com os nossos olhos cerrados e os nossos corações bem abertos neste momento, onde nos ligamos aos planos espirituais, às equipes que nos auxiliam, acirrando os laços aos nossos mentores, num sentimento de paz e gratidão que nos envolve, onde nos reunimos neste momento com o mesmo propósito, buscando a luz e os ensinamentos do Mestre Jesus, buscando o entendimento das nossas imperfeições, buscando o acolhimento de nós mesmos, buscando o caminho que nos conduz a Deus. Pai amado, fonte eterna de amor e de luz, te agradecemos por mais esta oportunidade e pedimos as tuas bênçãos, Senhor, pelo estudo que se inicia neste momento. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Obrigado, Ana. Nós paramos aqui no capítulo 10, versículo 7 do Evangelho de Lucas. E é um ponto importante. Aqui os amigos espirituais pediram para mostrar para vocês umas informações, e nós vamos mostrar daqui a pouquinho. Mas está assim, ó, e ficai na mesma casa. Lembra que Jesus mandou 70 para pregar, né? Designou ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, e ele passaria por esses lugares. Em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Isso aí parece estranho, né? Veja que interessante. Eles vão para uma casa, mas não é para andar de casa em casa. O significado disso é muito profundo. Nós começamos a falar isso semana passada, mas enquanto a Ana Paula estava fazendo a prece, os amigos espirituais falaram assim: conta para eles como é que funciona a questão de ser uma casa-templo, uma casa de sacerdócio em nome de Cristo. Então nós vamos fazer isso. Nós vamos contar para vocês como é que é isso. Eu estou resfriado. Gripado, desculpa. Tá? Vou parar de apresentar aqui, para a gente apresentar aqui. No outro. Melhor não ficar vendo minha cara duas vezes, não. Uma vez só tá bom. Nossos estudos, eles tomaram uma outra acepção nesses últimos meses, em que a tranquilidade e a profundidade das nossas conversas nos levaram para uma situação em que a gente está conseguindo trabalhar, de certa forma, situações um pouco mais profundas em relação à espiritualização de nós mesmos, né? É quando a maioria aceita a necessidade de crescer. Então, o que significa uma casa? Uma casa é uma estrutura, uma edificação, aonde a gente mora. Ela tem que ter algum tipo de edificação, senão ela não recebe o nome de casa, ela precisa ser edificada. Para nós aqui, não naquela época, nós podemos dizer que aonde nós moramos com a nossa família, nós temos um lar. E o lar, né, ele é diferente da casa, porque você pode ter um lar numa casa, e você pode ter uma casa e não ter um lar, dependendo das vibrações que estão ali. Olha, todos nós vamos entender que tudo que nós recebemos de Deus. Então a casa também a gente recebe de Deus. Quer ver um exemplo? O que a doutrina espírita nos ensina?
Uma pessoa que tem um bom salário, um bom ganho, vocês acham que depende só dela ou dependeu da vontade de Deus e dos espíritos superiores que trabalharam para que a pessoa pudesse ter isso? É vontade de Deus, né? Senão a gente não teria. Se fosse assim, todo mundo que tem uma vida boa seria preferido de Deus, não é mesmo? E a gente vê que não é isso que acontece. É porque é nos dado de acordo com a necessidade que nós temos de evolução, aquilo que nós temos aqui no planeta. Eu conheço pessoas altamente competentes com salários irrisórios e pessoas altamente incompetentes com salários altíssimos. Inclusive, uma delas faleceu, uma amiga minha, querida. Ela tinha dificuldade danada de guardar dinheiro, de economizar dinheiro, mas ela herdou uma empresa com mais de 20 lojas de pneus no estado de Goiás. E já faleceu já. Em uma faculdade, eu trabalhei para ela nessa faculdade. Se tornou uma grande amiga, querida. E ela não sabia mexer com dinheiro não, coitado. Eu só passava a perna nela, perdi, ela foi levando até falecer. Aí os filhos dela, depois que ela faleceu, assumiram o negócio e pagaram as dívidas dela. Mas era rica, mas eu não sabia nem mexer com dinheiro direito. Mas vamos lá, casa. Casa, toda casa, segundo o Espiritismo, ó, nós estamos falando de doutrina espírita. Então, o que é uma casa, de acordo com a doutrina espírita e com os estudos espíritas? A casa foi feita para ser um templo de Jesus. Ninguém que é espírita reencarnou sem essa tarefa. Não tem jeito. Toda casa, sem exceção, de qualquer um que se diga espírita, ela é um templo de Jesus e ela reencarnou para transformar a casa num templo de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos encontrar isso nos livros do André Luiz, tá? Em que ele fala isso. Nós reencarnamos para que o nosso lar seja um templo de Jesus. Emmanuel fala isso também no livro Vida e Sexo, né? No livro Vida e Sexo, ele fala que a casa é um templo do Cristo. Nós reencarnamos para que a nossa casa seja um templo de Jesus. O momento que a gente aceita a casa e cria a nossa casa, aceita nosso Senhor Jesus Cristo, um símbolo espiritual é colocado na casa. Uma lamparina com uma luz saindo daqui, ó. Uma luz saindo aqui, que é a chama dessa lamparina. Não é à toa, ela brilha. Não é à toa que esse símbolo é o símbolo da enfermagem. Você sabia? Essa lâmpada antiga é o símbolo da enfermagem. É uma lâmpada. O que Jesus fala sobre isso? Não se acende um candeeiro. Isso aqui é uma candeia. Coloca debaixo do alqueire. Mas coloca-se no luminário. Então, quando ele falou isso, ele está dizendo assim: todo aquele que aceita trabalhar para Jesus, a casa é marcada desse jeito. Essa casa é marcada assim para que os desencarnados enxerguem essa luz e possam se aproximar dessa casa para receber ajuda. Então, esse templo de Jesus, ele se transforma numa espécie de enfermaria espiritual. E qual que é o símbolo da enfermagem? A candeia. Coloca aí para mim no seu computador, Maria, símbolo da enfermagem, por favor. E aí, compartilha com eles ou manda lá no grupo. Então, é uma enfermaria espiritual. Com o passar do tempo, essa casa, se ela receber essa.
se o trabalho for bem feito, se tudo for arrumadinho, essa casa passa a ter um ponto luminoso muito forte, em algum ponto da casa onde os estudos e as leituras são feitas. Esse ponto forte emite uma luz muito forte em todas as direções que impedem, essa luz impede. A Maria mandou aí no grupo, né? O símbolo da enfermagem. Essa luz imensa, onde você estiver, essa luz aqui, ó, ela impede que espíritos maldosos entrem. Ou seja, ela forma em torno da casa uma proteção contra a maldade, contra espíritos maldosos. Uma proteção imensa. Eles não conseguem chegar perto, os espíritos desligados de Deus não conseguem chegar perto dessa casa. Então, quer dizer que eu não tenho mais obsessor? Tem sim, seus obsessores entram. Ou, se você tiver uma dívida muito grande com ele, ou eles ficam de fora. Então, essa proteção depende da situação. Os obsessores, se você tem uma dívida muito grande com o obsessor, ele precisa estar perto de você, ele entra, mas ele fica anestesiado e não suporta a luz. Então, eles podem não entrar. Onde é que nós vamos ver isso? No livro Nos Domínios da Mediunidade. Perdão. Nos Domínios da Mediunidade, vocês lembram que ele sai, eu acho que é no Domínio da Mediunidade, ele sai lá uma moça de 15 anos, a mãe e o filho. Aí vai entrar numa casa, os dois obsessores que o acompanham, ele fica de fora, porque a esposa dele, que não é espírita, fazia oração, e o amor dela e as orações dela impediu os obsessores dele de entrar. Missionários da Luz, então. Desculpa. Entra anestesiar. Nós tivemos esses exemplos na minha casa de Alfenas, que a gente recebia muitas pessoas lá. E muitas vezes os espíritos falavam assim: chama fulano para ir para sua casa que precisa de tratamento. Aí eu chamava. Aí almoçava, eu jantava, tomava lanche, ia lá. E o que acontecia? Muitas vezes, tinha algumas pessoas que elas não conseguiam ficar lá dentro de casa. Tinham algumas pessoas em específico que a porta ficava aberta, até o portão ficava aberto, ela ia lá para fora. Não conseguia ficar lá dentro. Entrava num estresse, numa ansiedade absurda, a ponto de ter taquicardia. É o obsessor bravo lá fora chamando. Entendeu? O que forma em volta dessa casa? Em volta dessa casa começam a habitar espíritos. Que tipo? Todo tipo. Sofredores e os inimigos do bem. Os inimigos do bem vão habitar aqui. Os sofredores com boa vontade são levados para dentro depois de um tempo, numa espécie de enfermaria. Desde que tenham boa vontade de se melhorar. Os sofredores sem boa vontade, com maldade específica, ficam de fora. Então, os sofredores que lutam contra o bem, eles ficam lá fora, evitando que os sofredores de boa vontade cheguem perto. Então, os sofredores, vou colocar entre aspas aqui, ó, que são maldosos, eles ficam lá de fora. E ali eles transformam num lugar tenebroso. Eu vou usar entre aspas. Eles transformam ali uma região do umbral. Então você pode falar assim: a casa do Chico era cheia de luz? Era, em volta. Os espíritos maléficos ficavam em volta, impedindo as pessoas de chegar perto. Tentando tirar da cabeça das pessoas de chegar perto, de entrar lá, porque entrou, perdeu o contato. Então os obsessores que não entram se juntavam aqui, ó.
Você já não estava aqui. É uma situação muito complexa. Então, o que acontece ali? Essa casa passa a ser, então, um templo de Nosso Senhor Jesus Cristo. E ela é marcada. Esse negocinho azul aqui, ele é uma luz muito forte, e é azul mesmo, tá? É uma luz que algumas vezes, eu não sei qual que ela fica piscando, qual que é a palavra, assim, sentindo, pulsa, uma luz pulsante, que impede os espíritos menos felizes de entrar. Então, a responsabilidade nossa diante dos estudos, diante dos espíritos que nos procuram, que a gente nem conhece, é muito grande, a gente não tem ideia disso. Então, no momento que nós aceitamos Jesus no nosso lar, nós não podemos mais esconder que nós trabalhamos para Jesus. Você pode, então, essa casa deixar de ser um templo? Pode, já vi acontecer. Uma senhora aceitou que a casa dela fosse um local de Jesus. Uma equipe de espíritos foi designada, entrou lá, preparou o ambiente, e durante aproximadamente um mês foi feito todo um trabalho lá, e eles começaram a fazer esse trabalho de tempo. Os espíritos obsessores prepararam uma situação para que a pessoa dona da casa desistisse de se ligar a Jesus, de se ligar ao bem. Foi travada uma batalha, daquela batalha que tem no livro Libertação. Vocês devem ter visto o exército do mal indo atrás das pessoas que estavam querendo se redimir. Uma batalha. Quando terminou essa batalha, essa luta, o espírito responsável por aquela casa estava chateado, e os espíritos me falaram assim: não tem mais como a gente ficar, porque a dona da casa, responsável por isso, ela optou por não seguir mais os caminhos de Jesus. Ela optou por ficar do outro lado. Ela optou por continuar a vida na mesma situação em que ela... Perdão. Mesma situação que ela está levando. Então, foi retirado toda a proteção da casa e a casa foi invadida pelos obsessores. Existem casas que você entra, vou dar um exemplo. Uma vez eu entrei numa casa, fui passar lá um tempo, foi uma semana. Enquanto eu estava dormindo, eu estava orando. Antes de dormir, eu fui orar. Orei. Quando eu acordo, assim, vários obsessores nervosos. Quem é você para trazer evangelho aqui nessa casa? Essa casa é nossa já há muitos anos. Aqui nós dominamos. Aqui é o nosso lugar. Ferrenhos obsessores, porque era de uma família católica, praticante, ou seja, praticante de ir na igreja. Mas uma coisa é você falar, outra coisa é estar no coração. Em vários locais a gente viu isso acontecer. As casas, algumas casas, as vibrações são pesadas, e assim como os bons espíritos fazem templo de uma casa, um templo de Jesus, os obsessores também fazem o local umbralino deles. A questão é a opção dos membros da casa. A prece é a que mantém, oração é que mantém a casa nessa situação da luz pulsante. Oração, leituras edificantes. Mas, acima de tudo, não é qualquer leitura, tá? Mas, acima de tudo, é a boa vontade dos praticantes. A situação é tão profunda que se uma pessoa na casa se transformar, ela muda a casa inteira e os obsessores não conseguem ficar. Se ela está num quarto dela e ali ela ora, e ali se torna um templo, e se ali a candeia é colocada, os obsessores não conseguem ficar na casa, ela ajuda a casa inteira. Todos os outros obsediados. É claro que o indivíduo pode, lá de fora, estar ligado com o obsessor. Aqui, o obsessor. Agora eu desenhando a pessoa de novo. O obsessor. A pessoa que está aqui dentro da casa, a mente pode se ligar lá. Então, não obstante a casa ser pulsante, o obsessor está de fora,
a pessoa pode estar ligada nele. Não tem problema. Mas isso vai depender da boa vontade de quem está dentro. Se tiver boa vontade, começar a trabalhar no bem, tudo muda. Então, vossas casas têm isso, se vocês quiserem. No entanto, toda fuga da responsabilidade com Deus faz com que ela se torne novamente uma região do umbral. Ou seja, ela se associa à região das vibrações do umbral. Então, depende. Nós queremos o que da nossa casa? Nós queremos que ela seja aonde tem a candeia, que não se pode esconder. Aí vocês entendem por que Jesus falou que não se pode esconder a candeia. Não tem como, os espíritos vêm. Vocês vão ver um caso, também do livro do André Luiz, não sei se vocês lembram, de uma pessoa que foi torturada em Roma. Ele tem a marca do leão no peito. Já leram isso? Ele tem três marcas no peito, aquilo lá brilha, que foi onde o leão o matou. Aquilo é uma espécie de candeia que você não pode esconder. Aquela marca. Assim, o trabalhador do Cristo também tem isso. E os obsessores reconhecem e trabalham contra ele. E agora vocês conseguem entender de forma mais clara por que trabalhar para Jesus requer sacrifício. E quem é que falou isso? Paulo de Tarso. Vocês podem ir lá numa das dessas coisas que a gente escreveu. Paulo fala assim, ó, lá no Timóteo 2. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de evangelista, cumpre teu ministério. Lá em Timóteo capítulo 3, Timóteo 2, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Entenderam a questão? Essa perseguição vem da onde? Os obsessores enxergam que essa pessoa pode fazer com que ele perca a força com quem ele conversa, com quem ele tem contato, e trabalham para que essas pessoas odeiem ou vejam maldade nesse indivíduo que trabalha para Jesus. Entende? Ficou claro isso? Não? Sim. Muito obrigado por ter dito que ficou claro. Mandamos tudo embora para compartilhamento e compartilhemos outra coisa. Mandei para o lixo. É assim que funciona. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Brincadeira, hein? Lá dá para repetir tudo antes, não se preocupe. Então, veja a responsabilidade que é trabalhar para Jesus. A gente acha que é brincadeira. Não é. Então, eu faço a minha oração em casa. Eu ainda faço os estudos. Eu ainda me ligo a Deus em outros momentos. Não tem jeito mais de esconder sua casa. Assim. Você colocou a candeia. Mas você pode apagar a hora que você quiser. Fala, Ana Paula, agora que eu vi sua mãozinha levantada, filho. Até cansei. Ah, foi boa. A semana passada, Thales, falando nisso, aconteceu aqui em casa um episódio na quarta-feira. O Rodrigo está viajando, estava na semana que ele faz o doutorado em Guarulhos, e a Maria Júlia dorme comigo quando ele está fora. Só nós duas em casa. E eu passei uma quarta-feira muito irritada, sabe? Uma tristeza, uma irritação. E às vezes eu não sei por que eu demoro tanto para perceber que isso não é meu. E aí fiquei o dia inteiro nessa irritação, cheguei cansada à noite, trabalhei até 8 horas da noite numa convocação da polícia, cheguei bem cansada. E eu estava com uma pneumonia, tomando antibiótico, acho que isso me deixou mais cansada ainda. E antes de dormir eu não fiz oração. Eu peguei um fone de ouvido e fui ouvir o estudo de quinta-feira que colocou no grupo que estava gravado. E pensei comigo, né? Vai ser o suficiente. E a Maria Júlia deitou e logo dormiu, que ela também já era tarde, e eu estava com fone ouvindo. Daqui a pouco a Maria Júlia levanta da cama, senta, gritando que tinha alguém
no quarto, que ela viu alguém. E naquela hora eu lembrei que eu não fiz oração, eu lembrei da minha irritação e me veio na consciência que aquilo foi um chamado, como se eu estivesse fugindo de alguma coisa que eu devia ter feito, né? Que eu acho que a oração não seria para mim. E eu peguei, ela deitou e eu peguei e falei que a gente ia fazer uma oração. E enquanto eu fazia a oração, eu senti muito medo. Eu fiquei toda arrepiada. Fazia muito tempo que eu não sentia medo assim das manifestações. E durante a oração aquilo foi abrandando, foi acalmando. Eu senti um ambiente ficando muito tranquilo, muita paz. E eu dormi bem. E naquela hora eu pensei, né, naquilo como foi uma chamada para que eu fizesse o que eu tinha que ter feito e não fiz, né? Como que aquela, acho que aquele espírito estava ali esperando a oração e eu, invigilante, não fiz no momento que deveria ter feito, né? A minha impressão foi essa com relação a isso. Que bom que você citou esse exemplo, isso acontece bastante, viu? A gente precisa fazer a nossa oração, a gente precisa conversar com Deus, e as responsabilidades espirituais, elas precisam ser entendidas como algo sério, mais sério do que qualquer outra responsabilidade, ou como qualquer outra responsabilidade para a nossa sobrevivência. Porque o nosso compromisso com Jesus é muito grande. A gente optou por isso. Então, a nossa casa, para nós espíritas, precisa ser um templo. Eu acho que isso foi suficiente, somado com o que a gente falou a semana passada, ficar aí na mesma casa, entender o motivo, né? O trabalho é muito grande para poder fazer com que uma casa tenha um grupo de espíritos trabalhando num processo de enfermagem e, em alguns casos, de hospital, para auxiliar os desencarnados e os encarnados. Tá, aquela casa que os recebeu, vocês vão concordar comigo, que é uma casa em que as pessoas já estavam preparadas, não é qualquer casa. Então, quando Cristo explica isso, ele fala, não fica andando de casa em casa. Se adeque àquela casa, porque lá vocês vão receber proteção. Porque não teria como fazer isso em todas as casas, ainda mais naquela época. Vocês compreenderam a questão? Digno é o obreiro do seu salário, ou seja, façam o seu trabalho e vocês receberão proteção. É um trabalho de responsabilidade individual com Jesus, é um trabalho de responsabilidade que nós temos com todas as pessoas que nos visitam. Nós, que somos trabalhadores da última hora, e não fujamos disso, não é vaidade nenhuma falar que é trabalhador da última hora. Na verdade, é uma autoafirmação de uma necessidade de responsabilidade. Então, seria assim, alguém chega para mim, você é professor? Ah, eu tenho. Não, eu sou. Pode ser que eu não faça direito, mas eu sou. Você é espírita? Sou. Trabalhador da última hora? Também, não tem outro jeito. E faz direito? Bem, aí é uma discussão que nós vamos ter que ter depois. Não dá para ter certeza. Estou fazendo o máximo? Estou. Estou me dedicando? Estou. Mas a responsabilidade nossa é de todo dia. Orar e vigiar para não entrar em tentação. O significado é muito profundo. E nós falamos que a casa é uma edificação. Vamos voltar lá na mensagem. Não se pode esconder uma candeia debaixo do alqueire e nem uma cidade edificada em cima de um monte. Ou seja, você edifica, você constrói, você merece fazer que a sua casa seja uma enfermaria do Cristo, seja um templo do Cristo. Isso é trabalho. Só que tudo que você deixar a lavoura sem cuidar, vai nascer a erva daninha. Se você sulcar a terra e não plantar, ela não vai servir depois de um tempo para ser utilizada. Se você tem qualquer coisa que seja um computador, um livro, e você não cuidar, ele vai se deteriorar. Assim também,
é o templo do Cristo aqui na Terra. Cada casa nossa, cada local que a gente viver, tiver se for um local em que nós podemos trabalhar para Jesus e deixar com que os amigos espirituais aí façam o trabalho deles para o bem, nós somos os intermediários de Jesus aqui na Terra. Nós estamos fazendo a nossa obrigação. Depois ele vem ensinar a humildade. Peraí, deixa eu parar um pouquinho aqui. Mais alguma coisa para falar sobre isso? Eu vou falar junto com a Ana Paula. Ai de mim se eu não rezar toda noite. Se eu não orar toda noite. Ai de mim. A situação é grave. Porque o Chico falou assim, se eles soubessem que vocês vão encontrar no plano espiritual, jamais alguém deitaria sem fazer uma oração antes. Não é coisa fácil. Na hora de dormir, na hora de acordar, aqueles espíritos que ficam em volta, eles têm aparelhos, eles colocam pessoas especialistas em mandar vibrações pesadas, pensamentos infelizes. Se a gente acorda e não ora, aqueles pensamentos penetram a nossa aura, penetram o nosso tom vibratório e o nosso dia passa a não ser tão bom. Claro, deve ter gente que já naturalmente é bom e está em vibração superior. Não é meu caso. Tem que orar todo dia, tem que vigiar todo dia, tem que conversar com o obsessor todo dia. Todo dia conversar. Eles falam, eles falam bobagem, ok. Ouço, algumas vezes respondo. Hoje eu tento responder mais educado. Eu sei que eles serão futuros amigos, que eles não são pessoas, seres que vão nos odiar para sempre. Um dia eles vão entender a situação que eles estão vivendo. Um dia nós fomos assim, hoje nós não somos mais. E eu tenho comigo a impressão que eu fui professor deles. Mas vamos deixar isso para outra conversa. E aí vamos ver o que ensinando a humildade. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que puserem diante de vós. Presta bem atenção nesse versículo. Se um palestrante espírita exigir um hotel, uma pousada, uma casa, uma comida diferente, ele não é do Cristo. Aqui não tem meio termo. Não tem meio termo. De tanto isso aqui é verdade, que os palestrantes do Grupo Espírita Emmanuel em Belo Horizonte e os palestrantes da União Espírita Mineira, eles eram treinados para falar assim, para fazer assim: entra na casa que eles derem. E aí, quando o pessoal perguntar assim, quer ficar em hotel? Não, nós queremos ficar na casa de alguém. Se possível, da pessoa mais equilibrada do centro. Se possível. O Raul falou que a situação dele é tão complicada, Raul Teixeira, né, o palestrante espírita. E eles botavam os palestrantes espíritas nas piores casas dos mais desequilibrados. Coitado, além de dar palestra, lutar contra as obsessões, ainda tinha que aguentar a casa desequilibrada. Ele falou, de forma engraçada, que ele chegou um dia numa casa com as malas, tinha viajado mais de 20 horas de ônibus, estava com a mala na mão. No que eles falaram, nós vamos levar o senhor para uma casa de uma irmã que precisa muito. O que abriu a porta, a senhora falou, entra aqui, já senta. Ele sentou, botou a mala do lado do sofá e falou assim, esse é meu filho, ele é isso, o senhor conversa com ele. O Raul falou que eu não sabia o que fazer. Ele chegou de viagem morto cansado, como se não fosse humano, para poder consertar uma educação mal dada durante anos. Aí não pode fazer isso. Então, se um dia algum palestrante, algum trabalhador do Cristo exigir qualquer coisa, alguma coisa está errada. Mas não vamos fazer igual também fizeram com o Raul, fizeram comigo algumas vezes. Não dão nem um café para nós. Às vezes você chega com fome. Uma vez eu fui dar uma palestra, eu viajei 6 horas de ônibus. Paguei com o meu dinheiro. Naquela época o dinheiro era curto, viu? Hoje também. Aí fui lá,
paguei com o meu dinheiro, cheguei, dei a palestra, na hora de ir embora, sumiu todo mundo. Eu tive que ir quase que ir a pé para a rodoviária. Não fosse uma pessoa lá que me conhecia, falou: oh, te dou carona até a rodoviária. Eles sumiram para não pagar como é que fala? A passagem. Você acredita nisso? Assim, tudo bem, ainda bem que Deus deu condições. Eu não sei de onde é que veio dinheiro aquela vez, que estava numa perda nada. Mas acabou. O Raul falou assim que ele saía de Niterói, foi para o Rio de Janeiro uma vez dar uma palestra. Ele era pobre, estudante pobre, chegou lá, uma fome danada, não tinha jantado, já botaram ele para dar palestra, deu a palestra, também foi todo mundo embora, nem um cafezinho deram para ele. Ele falou que voltou para casa com uma fome assim absurda, tão grande. Assim também não, né? Então, nem tanto na terra, nem tanto o céu. Mas, assim, palestrante espírita não tem o direito espírita. Trabalhador de Jesus não tem o direito de exigir nada. Se exigiu, é melhor que ele não venha dar palestra na casa. Desculpe se eu ofendi alguém, mas isso é uma verdade imensa. Está aqui, ó, versículo 8. Versículo 8. De tanto ser passado para trás, o Raul só viaja depois que eles mandam a passagem. Porque também tem outro lado, né? Ele já falou que já saiu, tirou o que ele não tinha, pagou a passagem de ida e volta, chegou deu a palestra, não tinha ninguém para fazer nada com ele, ele ia embora no outro dia, tem que dormir na rodoviária. Olha que coisa doida. Também não é assim. Mas Jesus ensina humildade. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, aí tem que ter a questão, vos receberem. Comei do que puserem diante de vós. E curai os enfermos. Ah, mas tem que ter milagre? Gente, quando um palestrante espírita do bem chega para dar uma palestra, os milagres acontecem, as pessoas não veem. Pessoas doentes melhoram, associadas, elas não percebem. Porque eles acham que para poder fazer milagre, eles falam assim: você vai ser curado agora, você coxo, passa a andar. Igual Jesus, não. Existem mudanças dos processos mórbidos, metabólicos de várias pessoas. Vários desencarnados são ajudados. Vários encarnados que nem sabiam que estava doente, um coágulo é desfeito, um AVC é evitado, uma pedra nos rins é removida. Entende? Sim, senhora, dona Giovana Felipe. Pronto, o senhor estava falando dos obsessores, talvez tivesse sido professor dele, né? Aí eu fiquei pensando aqui, essa questão da responsabilidade e também no dia a dia de professor, né? Teve uma aluna minha que ela já é mais velha e ela é enfermeira. Aí ela falou que estava pensando em engravidar e como tinha começado agora a segunda faculdade, que estava ansiosa, né? Aí eu conversei um pouco com ela, aí depois ela me mandou uma mensagem de que tinha tirado o DIU, né? Aí ela, pronto, agora tá na mão de Deus. Se for para vir agora, vem, né? Mesmo com as dificuldades de estar na faculdade de novo. Aí essa semana eu encontrei com ela, né? E aí ela tá grávida. Aí a gente fica brincando, né? Mais um estagiário agora para poder estudar com a gente. Aí, assim, além dos alunos, ainda tem os que estão chegando por meio deles, né? Que nessa turma mesmo de agora, teve uma que chegou, uma neném agora, e agora tem mais esse estagiário para chegar também. A responsabilidade é muito grande. Nossa, a gente que tem o conceito espírita, os espíritos que conseguem encontrar disposições em nós para auxiliar os outros, as pessoas são levadas a falar conosco. Elas são levadas a ouvir o que a gente tem a dizer e a gente acaba sendo inspirado. Minha sala, quando eu dava aula de anatomia, ela era cheia, lotava de alunos. E gerou ciúme nos colegas. Eu comecei a ser perseguido por causa disso. O que eu tinha que os alunos procuravam? Jesus, não era eu não. A pessoa ia lá para desabafar,
ia lá para contar o caso da vida deles, ia lá porque a situação familiar não era boa. Então, na verdade, o nosso trabalho, boa parte, era um trabalho de conversa, de auxílio. Não é porque a gente é bom, gente, é porque a dívida é muito grande. E nós precisamos desfazer a maldade que a gente fez em outras vidas. Então, Deus abre essa situação. E além de trabalhar no bem, vai ser perseguido? Vai. Tem outro jeito? Não na Terra. Só se você for missionário em Júpiter. Entendeu? Aí pode ser que sim. Aí voltamos de novo lá. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Não tem como fugir disso. Tá? Alguém chamou? Então, se você não está sendo perseguido, começa a repensar a vida. Vai ler lá, Vinha de Luz? Fonte Viva, do Emmanuel, falando, se você admira Jesus, ok, mas se você é amigo de Jesus e quer caminhar com ele, se prepara para as perseguições. Não tem como. Aí, quando eu falo de perseguição, a pessoa fala assim, nossa, coitadinho está sendo perseguido. Coitadinho é uma obra, vocês não viram o que eu fiz no passado? Coitadinho não, tem que ser perseguido mesmo, fez muita bobagem. Então, além de trabalhar por isso, tem dificuldade. É importante isso? É, para manter a nossa decisão firme em fazer o bem. Nós não podemos fazer o bem querendo receber de volta e rapidamente. Não é assim que funciona. O bem é o natural. A gente saiu do caminho natural. Agora, para manter isso, demora um tanto. Perseguição vai acontecer. Eu não preciso que entre em detalhes. Mas eu vou fazer uma pergunta para a Giovana. Giovana, você acha que eu fiz tanto mal para os outros para merecer a perseguição que eu tive em Palmas? Nessa vida. Eu acho que não. Esses dias, olha só, pera. Esses dias eu encontrei uma ex-aluna sua também, no voo. E aí ela falando, ela também tá fazendo a segunda faculdade, né? Aí ela falando assim, eu tive muita sorte, porque a minha base, ela foi muito bem feita. E assim, tem muito tempo em que isso aconteceu, né? E aí até hoje ela lembra e ela já tá em outros lugares e ela ainda leva isso, né? Vai ver que foi por isso que incomodou tanto, porque muita gente que ficou usando seu exemplo, né? A gente não é exemplo para ninguém, mas você entendeu. Porque eu tive uma perseguição tão forte em Palmas que até hoje eu fico pensando o que foi feito nessa vida, não, né? Na outra, eles não me contaram, não, mas bobagem eu fico. Prof, o que ela falou foi bem assim, o exemplo no sentido de quem tá trabalhando, né? Quem tá fazendo as coisas, quem não tá, fica incomodado. E aí, se tem alguém trabalhando, é o que apanha, né? O que é perseguido. Sim, obrigado, João. Até por dar esse exemplo. Por que eu falo isso para vocês? Quiser me exonerar, gente. Eu era o professor com a maior quantidade de artigo publicado na universidade inteira. Eles queriam me exonerar, queriam que eu saísse da universidade. Deus organizou tudo e eu vim aqui para o sul de Minas. Antes tinha acontecido algo semelhante. E agora, quase acontecendo algo semelhante também. Mas você vai, por que isso? Aí eu explico para vocês. Porque a gente entrava lá na sala de aula e fazia uma oração. A nossa sala servia de centro de referência para os espíritos. Eu entrava na minha sala de trabalho, os espíritos falavam assim, lê o evangelho antes de começar. Eu obedeci. E ali se tornava um ponto onde os bons espíritos podiam ajudar. O merecimento que eu tenho, só o de ler o evangelho e ter certeza que eu queria trabalhar para Jesus. E não tem merecimento nenhum que não seja isso. E acreditem, é isso mesmo, tá? Ninguém me transforma em algo que eu não sou, por favor, porque a dívida já é complicada. Apenas fizemos o nosso trabalho e trabalhar para nosso Senhor Jesus Cristo. E a perseguição, quem viu e quem estava perto, ela foi de um tamanho que é de assustar em relação a essas coisas, né? E por que isso? De novo, aquilo que Paulo falou. Se você piamente quer trabalhar para Jesus, ele não falou se você for bom. Ele não falou isso. Se você quer trabalhar para Jesus, você vai sofrer perseguição. E vai. Não tem como. Porque nós não estamos numa terra de Jesus. O reino de Deus está aqui? Não está. Então, veja só
Isso que o Jesus está falando. Vai para uma casa boa, porque você não vai dar conta, meu filho. Se as trevas te pegarem, você não dá conta. Então vai para uma casa boa. Seja humilde. Come o que te der, não exija nada. Aceita, seja humilde. Curai os enfermos que nela houver, e dizeis, é chegado a vós o reino de Deus. E é. Quando a gente trabalha pelo bem, quer fazer o bem, o reino de Deus chega no coração de uma ou outra pessoa, que seja um. Que aquela pessoa que nos ouviu, ou que deu atenção, por exemplo, que foi dado, daqui 10, 20, 30 anos, ou numa outra encarnação, ela vai se ligar a Jesus por causa daquela semente plantada. Os enfermos são curados? São. Nós fazemos milagre? Não, só Deus. Mas nós podemos ser os intermediários disso? Sim. O que precisa? Boa vontade. O que os Espíritos pedem para nós? Boa vontade. Faça o bem. E vai lutando contra suas imperfeições. Porque quanto mais imperfeição eu tiver e não lutar, eu não vou mais ser intermediário dos bons espíritos, eu vou ser dos outros. Ao contrário de bom. A luta é muito séria. Isso é algo de responsabilidade com Deus. Que ilusão é essa que nós vivemos? Que nós vamos achar que nós estamos fugindo dos olhares de Deus? Fazendo coisa errada? Contando mentira? Achando que Deus não vai ver? Aí que chega faltando 10 dias para morrer. Imagina, a gente recebe agora assim, ó 10 dias para você morrer. Ah, meu Deus. Eu podia ter feito tudo diferente. Então conta como se fosse morrer amanhã. Ó. Vou morrer amanhã. Então vou trabalhar hoje para que seja um excelente dia. E todo dia eu vou morrer. Todo dia eu morro. E a gente morre. A gente morre um pouquinho todo dia para poder chegar no final da nossa existência. Então nós precisamos entender dentro de nós o que nós queremos ser. Nós temos que ser ousados e de pregai, fala Erasto na lição Missão dos Espíritas, e de pregai. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. E de pregai, sacrificai a essa pregação as vossas ocupações, o vosso repouso, os vossos trabalhos fúteis. O que eu estou fazendo de futilidade que eu posso transformar numa oração para uma pessoa, numa visita, numa conversa? Gente, o dono do universo é Deus. Se tem um patrão, é Ele. A gente não está entendendo isso? Nós precisamos ter essa força dentro de nós, essa luz que tem que se espalhar e tem que queimar todas as vibrações pesadas que nos envolvem. Ela precisa sair do nosso íntimo, porque o amor por Deus ele é imenso. Nós precisamos deixar que ele saia. Pode a criatura amar menos Deus do que qualquer outro ser? O maior amor íntimo nosso, que ainda não foi descoberto, é pelo Pai. O Pai Celestial, para quem nós devemos trabalhar. E aí sim, mesmo cheio de defeitos, cheio de erros, nós vamos ser os intermediários da cura dos enfermos. Nós podemos passar na rua fazendo oração e vai ter gente que vai ter AVC desfeito por causa daquela oração, mas nós não precisamos saber, porque a gente ia ficar muito metido, prepotente. Deus faz a caridade em silêncio. Nós sabemos a quantidade de miasmas, micróbios, nuvens de bactérias que a luz solar destrói em cada manhã. Ou a chuva trazendo a renovação do ambiente que nós não entendemos direito nem pela ciência. Kardec fala que os raios que rasgam a atmosfera destroem os miasmas do ambiente. E a gente reclama e fala que chuva é tempo ruim. Nós não entendemos a caridade do nosso Senhor, cabe a nós ir fazendo a nossa parte. Existem milagres à volta do trabalhador do Cristo, ele não precisa saber, porque nós somos infantis ainda. Nós somos pequeninos. Nós não compreendemos a grandiosidade de seguir o Cristo. E nós nos rebaixamos. Ah, infeliz o pobre que acha que as coisas dessa vida, que o dinheiro, que o poder serve para alguma coisa, a morte chegará amanhã, o Cristo diz. Ele falou a seguinte parábola: um homem teve uma plantação enorme, uma colheita muito grande, e disse para si mesmo: derrubarei os meus celeiros e construirei outros para poder colocar a minha safra.
Aí Deus aparece para ele e fala: tua alma vai ser levada hoje. De que adianta nós darmos valores mais às profissões numa fuga da realidade espiritual, como se aquilo nos definisse o espírito? Pode definir o status social. O que é o status social no plano espiritual? Eu sou rico no umbral, eu prefiro ser pobre num lugarzinho melhor. Se é que vocês entendem. É uma situação de foro íntimo, de escolha, de decisão. Então, a casa nossa pode ser um templo do Cristo, é opção nossa. Ah, mas não é opção da minha esposa, do meu marido, dos meus irmãos. Não tem problema. A opção é sua. Transforma o seu cantinho. Ah, eu não tenho um quarto só para mim, eu divido o quarto com alguém. Transforma o seu cantinho num templo do Cristo. Transforma o seu corpo no altar da sua alma. Onde todo dia a oração vai resplandecer da alma para o corpo como uma luz que queima toda a maldade que está em volta, todas as vibrações infelizes. O nosso corpo é o nosso templo. Vamos expandir esse templo para a nossa casa. E vamos ser uma casa digna de receber os bons espíritos que trabalham para o Cristo. Vamos ter coragem de ser trabalhadores de Jesus. Vamos ter coragem de dizer e afirmar e pregar o nome de Jesus pelo exemplo, pelo verbo, pelo silêncio, pela humildade, mas acima de tudo pela oração constante de nos ligarmos a Deus. Não podemos fugir disso. Aí sim, pessoas são curadas, elas não vão saber nem a gente. Deus sabe. E um dia, quando a gente desencarnar, vem a nossa ficha. Nessa ficha espiritual, nós vamos ter coisas que nós fizemos de bem que nós não sabíamos. Mas também vai ter coisa que a gente deixou passar que nós não percebemos. Trabalhar pelo bem nos coloca no caminho da redenção. Ué, como pode alguém não querer se redimir? Só se for perfeito. Ora, se for perfeito, então não deveria estar no planeta Terra. Não deveria. Porque o planeta Terra é ainda um planeta que está iniciando a regeneração. E nós estamos nele. Não dá mais para ficar esperando. Não, a minha profissão, ela me dá um certo status. Eles falam na minha profissão especificamente que os PhDs se chamam PhDeuses, né? E alguns brincam, 50% acha que é Deus, os outros 50% têm certeza absoluta. É vaidade extrema e ninguém trabalha por Cristo. Como pode um título científico dar moral para uma pessoa? Não dá. Um título de um diploma qualquer não dá condições de ir para um lugar bom no plano espiritual, a não ser que ele seja usado pelo bem. E quem nos deu foi o Cristo. Vai, meu filho, vai ali, ó, vai ser professor, vai ser médico, vai ser dentista, vai ser qualquer coisa, mas faz direito. A gente acha que foi mérito nosso, não é? Não. É acréscimo de misericórdia. Vamos aprender a entender a responsabilidade que a gente tem com Jesus. A gente tenta afastar de nós as responsabilidades do bem. A gente tenta afastar de nós o compromisso que nós assumimos antes de reencarnar. Pobre de nós. Mas podemos melhorar a cada instante, cada dia, cada minuto é momento de renascer para Cristo. Saibamos fazer isso. Saibamos nos redimir. Saibamos nos entregar ao bem e aceitar a vontade de Deus. Quem nos deu a vida? Deus. Se eu morrer amanhã, é Ele que vai decidir e eu aceito. Não vou contra a vontade dele, não.
Não posso. É bobagem minha. Para que ter medo de trabalhar para Jesus? Façamos da nossa parte. Trabalhemos pelo bem. E nos dediquemos à nossa renovação espiritual. Que é coisa melhor que isso. E aí nós temos um grupo com tanta de gente aqui querendo fazer a mesma coisa. Que lindo. Vamos fazer. Vamos nos apoiar numa rede espiritual de boa vontade que os nossos corações se unam nos nossos estudos ou fora deles e que nós somos capazes de fortalecer uns aos outros como irmãos verdadeiros. Vibrações e pensamentos são realidade para o espírita. O mundo espiritual, ele não é algo abstrato para nós, ele é real. Ana Paula falou que sentiu uma presença. Alguém vai duvidar disso? Eu não. Eu sei que muitos não vão duvidar. É real para nós. Ou a gente é esquizofrênico. Mas se for esquizofrênico com Jesus, que sejamos. Se for para ser louco com Jesus, sejamos loucos do Evangelho, como fala Paulo. E vamos fazer como Paulo. Em Cristo vivo e em Cristo me movo. E tornar nosso Senhor Jesus Cristo o nosso verdadeiro mestre. Não apenas alguém que admiramos, mas o amigo de todas as horas. Que se somos amigos dele, queremos fazer a vontade dele, ele é muito superior. E aí nós vamos receber os queridos Espíritos do bem que em nome do Cristo vêm até nós. E não somente nós, que devemos transformar o nosso corpo no templo da alma, mas a nossa casa no templo de Jesus. Jesus nos abençoe. Eu vou fazer a oração final, tá? Querido Senhor Jesus, que a luz do teu amor penetre cada coração no nosso estudo, encarnado e desencarnado, que toda casa receba a luz do teu amor, que resplandeça pela boa vontade de cada um, e que nos encontremos novamente para continuar o trabalho quando o nosso corpo descanse, e jamais deixemos de trabalhar pelo Senhor, relembrando as palavras do amigo querido que disse: merecemos trabalhar para trabalhar cada vez mais. Trabalhando cada vez mais é descanso para a alma. A alma que descansa em Cristo, descansa no bem. E descansando no bem, nos tornamos trabalhadores eficazes. Temos a responsabilidade de levar-te, Senhor Jesus, a todos que estão à nossa volta. Comecemos por nós mesmos o trabalho de redenção. E isso já será exemplo para muitos. Jamais deixemos de te seguir. Jamais esqueçamos que o Senhor é a luz das nossas vidas, desde tempos imemoriais, desde antes que a nossa razão começasse, o Senhor cuida de nós. Coloquemo-nos, então, em suas mãos os nossos destinos e façamos a tua vontade a cada instante. E assim seja. Melhoras, Thales. Assim Deus te seja. abençoe. Que assim seja. Boa noite. Boa noite.